Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar uma história pra vocês que aconteceu na minha vida, que é sobre a gente confiar no processo e liberar. E o quanto o fato de não liberar só prejudica mais o processo, tá? E essa história, na verdade, aconteceu muito mais com meu esposo, né, do que comigo. Mas como eu estava junto todo o tempo do processo e eu sinto que até uma grande culpada fui eu quis vir dar esse relato para vocês, que é o seguinte. Eu e meu esposo nos conhecemos na faculdade. Eu cursava ciências biológicas e ele cursava biotecnologia. Só que ele já vinha infeliz com o curso por um tempo, né? Nisso eu me formei, ele ainda ficou um tempo na biotecnologia, mas eu via que ele estava infeliz. E eu queria ajudar ele de alguma forma, né? E eu incentivei ele a trocar de curso, né? E nisso eu e ele já morávamos juntos, nós nos organizamos. Ele conseguiu um trabalho, que era um contrato de trabalho. O salário dele praticamente pagava a faculdade que ele foi fazer, porque ele fazia biotecnologia em uma federal e trocou para uma faculdade privada para poder fazer o curso que ele realmente queria, que é análise e desenvolvimento de sistemas. E, enfim, nos organizamos assim, tá. Só que o que acontece? Nós já estávamos morando juntos e eu já trabalhava nessa altura do campeonato. Então, dentro da minha cabeça, nas nossas crenças limitantes, né, naquelas coisas que a gente ouve a vida inteira, começou a me dar uma coisa de pressionar ele para ele procurar trabalho. Tipo, ai, tenta estágio e tudo mais. E assim, a gente estava morando numa cidade que eu não queria estar morando lá. Então eu queria tentar sair. E eu queria que ele já pudesse ir trabalhando, tudo, né? E eu ficava pressionando muito ele a tentar conseguir um emprego, tentar conseguir um estágio. E ele se matava mandando currículo. E assim, ó, eu via ele mandando currículo. Ele me pedia ajuda para fazer o currículo e nada. E quando chamavam ele, porque mais de uma vez chamaram ele para entrevista em outras cidades, porque na cidade que a gente morava, uma cidade péssima de emprego, ele se deslocava até lá, gastava dinheiro indo até entrevista. E era muito frustrante, assim, ó. Eu digo, pra mim, eu não sei se pro meu esposo era tão frustrante quanto era pra mim, porque ele é uma pessoa que me ensina muito, porque ele é muito de boa. Ele dizia, Bruna, ele falava pra mim, tu tem que ter paciência. Eu recém comecei esse curso, faz parte. Ele que me tranquilizava ao invés de ser o contrário. Hoje, honestamente, contando essa história pra vocês, eu tenho vergonha. Ao invés de ser eu a pessoa que tava trabalhando, que segurasse na mão dele e dissesse, não, nós vamos conseguir, vamos ter paciência, eu era a pessoa que estava pressionando ele. Beleza. Nisso, em 2020, ele conseguiu um emprego em Porto Alegre, que era um dos lugares que a gente gostaria, né, de morar. E eu fiquei realizadíssima. Nossa, e ele foi e eu fiquei na outra cidade. Nosso casamento já estava marcado. E ali na época do meu casamento foi um caos, porque ele não tava comigo do meu lado em todo o processo. Ele chegou um dia antes do casamento, foi embora um dia depois. Isso foi um momento bem triste, assim, pra mim. Conto essa história do casamento em outro momento. Mas sabe o que veio depois do meu casamento? A pandemia. E o meu esposo foi demitido. Ai, gente, assim, ó. Foi um baque pra mim. E novamente eu digo pra mim, porque eu sei que ele não ficou nervoso que nem eu fiquei. Mas eu era professora e eu perdi muitas horas de trabalho, porque eu era contratada. E o meu contrato era pra dar aula numa disciplina. E como qualquer professora, eu tava dando aula em várias disciplinas, não tava dando só em uma. E eles me tiraram das outras disciplinas e deixaram só naquela do meu contrato. E eu fiquei com 24 horas semanais de trabalho. Isso é muito pouco. 40 horas seria o ideal. Então eu fiquei ganhando muito pouco. E ele, nada, porque ele foi demitido. E daí veio o home office. E eu vou dizer pra vocês o seguinte. O home office, ele me ensinou uma coisa. Ele me ensinou que a gente não tem controle sobre nada, né? Eu sou uma pessoa que sofro de ansiedade
Eu sou diagnosticada, eu fiz terapia por 4 anos, já ganhei alta da terapia, mas mesmo que eu já estivesse na terapia desde 2017, quando chegou 2020, a pandemia me fez enxergar com os meus olhos que a gente planeja, a gente quer que as coisas aconteçam e de repente pode acontecer algo que faz com que tudo que tu planejou vá por água abaixo. E daí o que tu vai fazer? E foi nesse momento que eu comecei a me enxergar largando. Foi aos poucos, né? Muito aos poucos. Mas eu fui me entendendo, eu também fui vendo que eu gostei muito do home office, tanto que toda vez que vinha um anúncio que ia voltar às aulas presenciais, eu sofria muito, porque eu não queria voltar. E eu e meu esposo nos vimos todo o ano de 2020, no caso, a partir de março, né? Juntos em casa, só eu e ele, eu trabalhando muito pouco, porque eu era professora do estado, e no ano de 2020, as atividades do estado, no início, eram muito bagunçadas, até eles se ajeitarem, até eles começarem a utilização do Google Sala de Aula e de outros meios, né? Era praticamente assim, é só enviar uma atividadezinha e receber. Então eu aproveitei muito esse tempo que eu fiquei sem trabalhar muito, né? Porque eu não parei de trabalhar em nenhum momento, mas que eu fiquei sem trabalhar muito pra eu começar a estudar muitas coisas. Então eu comecei a estudar o que eu queria trabalhar e eu também comecei a estudar essa parte que eu sou tão entusiasta, que eu digo pra vocês aqui do canal, né? A lei da atração, Feng Shui, que eu sou apaixonada. Começou a brotar muito esses assuntos pra mim e eu fui começando a ver que eu tinha que soltar. E ele seguiu mandando currículo, só que aí eu já não estava mais naquela pressão, porque eu tava assim, ó, ai, a pandemia, ninguém vai chamar, capaz, ninguém vai chamar, não tem problema. E aí virou o ano de 2020 para 2021, e eu lembro que em algum momento em 2020, uma amiga minha, que é a Elisa, ela falou assim, ó, que uma vez ela e o esposo dela foram demitidos os dois ao mesmo tempo. E daí, ao invés de eles se estressarem, eles pegaram o dinheiro da rescisão, foram pra praia, ficaram 15 dias na praia. Ela disse que foi maravilhoso, enfim. E aí, quando eles voltaram, os dois conseguiram emprego e ainda por cima na mesma academia, que eles são professores de educação física. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei com aquilo de, ao invés de a gente focar no problema, por que a gente não vai pra algum lugar e para de pensar nisso quando é possível, né? Quando existe dinheiro pra isso. E eu e o Bico, a gente tinha juntado um dinheiro. E a gente não fez lua de mel quando a gente casou. Até porque eu casei e eu falei, um dia depois do casamento, ele teve que voltar pra Porto Alegre, né? E aí, 2, 3 semanas depois do nosso casamento, foi decretado lockdown, bem entre aspas, né? Então, e ele já foi demitido. Então a gente não pôde fazer nada. Em fevereiro de 2021, nós fomos pra um local que é em Itaara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é um lugar pra fora, assim, é um local, uma propriedade com várias cabanas, tem piscina, tem uma cascata, é um lugar lindíssimo. Nós ficamos alguns dias lá. Ai, lá eu meditei, eu ri, eu chorei, a gente fez churrasco, só eu e ele. Eu ia na piscina todo dia, foi incrível. Tipo, tudo que eu não tenho na minha casa, tudo que eu não tinha na minha vida, ainda mais que eu estava vivendo numa casa que eu não gostava. Que também fica pra outro vídeo. E aí, quando a gente voltou, um dia nossos pais foram nos visitar e aí a gente conversando, daí o Bico falou, já que eu não consegui nada até agora, quem sabe eu viro Uber, porque daí eu já tô em Porto Alegre, eu sigo mandando currículo e daí quando me chamarem pra uma entrevista eu vou ter tempo e dinheiro pra ir na entrevista, porque a gente morando em São Gabriel, como é que ele ia ficar indo em entrevista toda hora quando uma pessoa chama ele pra fazer uma entrevista? Era inviável. Então nós decidimos isso e eu fiquei de boa e eu pensei, tá, e assim que possível eu vou pra Porto Alegre também e a gente dá nosso jeito. Beleza. Nisso, a gente super de boa. Isso foi em março. Quando foi abril... Não, mentira, gente, para tudo. Tô viajando. Isso deve ter sido janeiro. Daí ele foi encaminhar a carteira de motorista dele pra virar pra profissional. E olha a coincidência. O Bico, ele tinha feito carteira de motorista 1 ano antes. Então ele fez em janeiro de 2019. Então
tô falando tudo errado. Ele fez em janeiro de 2020. Então, em janeiro de 2021 foi quando a carteira dele ficou definitiva. Ou seja, ele não ia conseguir trabalhar antes em qualquer emprego que a carteira não tivesse como definitiva. E naquele exato momento a carteira ficou como definitiva. Ele foi lá no CFC, pediu para fazer a troca para carteira profissional, pagou as coisas que tinha que pagar. E aí, nisso tava chegando fevereiro, março, né? E o Bico falou, eu acho que eu não vou trabalhar como Uber antes de abril, porque a gente tava super de boa. Nisso eu já tinha recuperado minhas horas, já tava 40 horas de trabalho. Ele disse, eu não vou trabalhar de Uber antes de abril, porque tava tudo bandeira preta. Ele disse, nem deve ter clientela, deve estar péssimo, vou ficando por aqui e a gente vê. E nisso meu pai já super querendo ajudar o Bico. Não, a gente dá um jeito, porque eu e o Bico temos um Celta 2002, então ele não ia poder fazer Uber com esse carro, a gente ia ter que ver outro carro, enfim. Quando vê, gente, em março, né, o Bico é chamado para fazer uma entrevista online. Ele fez a entrevista, simplesmente ele passou, tinha mais de uma etapa, ele passou nas etapas. O emprego em Porto Alegre, bem pertinho da casa dos meus pais, exatamente no que ele queria trabalhar naquele momento, que era com telecom, que é aqueles técnicos que vão instalar a internet na casa das pessoas. E ele não precisava ter carro próprio, a empresa disponibilizava carro, sabe? Umas coisas assim, tudo fluiu. Ele simplesmente veio o emprego que ele queria. Ele disse, era exatamente isso que eu queria. Eu queria trabalhar com isso. Porque eu sei que com a formação que eu tenho, com a pouca experiência que eu tenho, provavelmente quem me aceitaria seria uma empresa de telecom. E é exatamente o que aconteceu. Então, através de ele ter esse emprego em 2021, agora em abril, fez exatamente um ano que fechou a carteira assinada dele. A gente, tipo, super, meu Deus, passou um ano. E através desse emprego a gente teve que ficar o ano separados, né? O ano de 2021. Eu vim morar perto dele agora em janeiro, né? Que foi quando eu me mudei pra minha casa, que estou morando. Que é outra história maravilhosa pra contar pra vocês. E eu fico embasbacada, assim, porque é através desse emprego que ele tanto pensava, ele já super à frente do meu tempo, que eu era muito ansiosa e eu fico querendo, eu fico insistindo. Ele já pensava, calma, Bruna, vai acontecer, não se preocupa, né? E tanto que hoje a gente, digamos assim, inverteu os papéis. Eu fiquei apoiando ele para ele conseguir o emprego que ele queria. Daí os dois ficaram trabalhando ao mesmo tempo em cidades diferentes para juntar dinheiro, compramos a nossa casa e agora eu vim para cá e ele também está me apoiando para eu trabalhar com o que eu quero, que é o que eu estou fazendo hoje. Então é muito legal a gente ter essa parceria e é muito legal eu trazer esse relato, essa história para vocês sobre soltar e liberar, sabe? O ano de 2020 que eu falei de ficar em casa, eu já fui soltando, mas quando a gente fez aquela viagem e quando ele decidiu que ele ia trabalhar com Uber, a gente ficou tão relaxado, a gente ficou tão de boa que de repente simplesmente fluiu. Quando a gente viu, ele conseguiu exatamente o emprego que ele queria, onde ele queria, super perto dos meus pais, tanto que ele ficou o ano inteiro morando com meus pais. Simplesmente incrível. Então, esse é o relato que eu deixo hoje pra vocês. Eu espero que ele tenha mexido contigo que tá ouvindo até aqui o final de alguma forma, para que tu também realize teus sonhos e que tu confie no processo. Tu quer muito uma coisa, assim, pensa bem como tu quer, deseja, mas libera. Não fica que nem eu, ansiosa, querendo aquilo pra ontem, porque isso provavelmente vai retardar mais ainda o processo. Quanto mais a gente libera, mais a gente vai se ocupando com outras coisas. É como se o universo, Deus, seja lá o que tu acredita, vai se encaminhando de ir colocando no teu caminho para aquela coisa acontecer. Então, um beijo enorme para vocês e já sabe, né? Libera e solta isso aí que vai vir.